A paz e a graça do nosso querido Senhor Jesus seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está na segunda parte do capítulo 7 de Marcos. Nós dividimos em duas partes, em dois áudios, e ficou faltando a segunda parte de Marcos, capítulo 7. Eu tenho como título A Mulher Estrangeira, ou Cananeia em algumas versões, e eu tenho como título Jesus e o surdo mudo. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Nós sabemos que Jesus deixou a glória de Deus, a glória que ele tinha no céu, para se fazer homem. E como homem, ele tinha todas as suas limitações. Precisava comer, precisava descansar, tinha uma missão muito importante, além de fazer os milagres e maravilhas e ainda ensinar o evangelho, de discipular aqueles 12, aqueles que se aproximavam dele. Sempre ele precisava de se retirar para um ensinamento mais profundo para com os seus discípulos. Então aqui nós começamos Jesus buscando um refúgio, um isolamento para com os 12 discípulos. Mas não teve como se esconder. A multidão perseguia Jesus, estava atrás. Necessidades e mais necessidades colocavam a multidão perseguindo Jesus. Então, certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio, se ajoelhou aos seus pés, era estrangeira, de nacionalidade cirofenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Veja bem, vamos olhar a posição de humildade dessa mulher. Ela fez tudo certo. Ela chegou até Jesus, ela se prostrou aos pés de Jesus, uma atitude já assim de humildade, e ela pede a Jesus pela filha em casa, muito atormentada por demônios, que a gente vai descobrir aqui, que ela parecia ficar de cama, talvez muito doente, muito debilitada. E ela se prostra diante de Jesus. Imagina, Jesus cheio, o próprio amor, e misericórdia, e compaixão. E alguém se prostra diante dele. Jesus, em sua infinita sabedoria, vai nos ensinar mais um pouco hoje. Quando ela pede, Jesus responde para ela: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Veja bem, quando Jesus está dizendo filhos, ele está falando dos judeus. Quando ele está falando dos estrangeiros, daqueles que não são judeus, os próprios judeus considerava os não-judeus como cães, como cachorros. Era uma expressão que talvez essa mulher já estava muito acostumada a ouvir, morando ali ao lado, convivendo junto com os judeus. Que os não-judeus, os não-circuncidados eram como cães, como cachorros. E Jesus usou a mesma expressão que os judeus usavam. Só que aqui
Não era qualquer judeu. Aqui era Jesus Cristo, Nazareno, o Filho de Deus. Mas por que ele fala isso com essa mulher, né? E a mulher estrangeira de nacionalidade cirfenícia pediu a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio, mas Jesus lhe disse, nós já lemos isso, né? Deixa que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos, para os cães. E agora vem a atitude da mulher mediante essa palavra de Jesus. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos, ou seja, até mesmo os não-judeus que ficam debaixo da mesa, quer dizer, que deveria ser em segundo plano, comem as migalhas de pães que as crianças deixam cair. Ela quis dizer assim, mas Senhor, eu sou estrangeira sim. Eu até entendo que o Senhor está dizendo que os judeus têm preferência. Mas, mesmo não sendo judeu, eu creio no Senhor, eu creio no Evangelho e eu tenho direito às migalhas, eu tenho direito às bênçãos também. Era isso que ela estava querendo dizer. Mas é claro que Jesus estava testando a fé e a persistência daquela mulher. Talvez se fosse eu, talvez se fosse qualquer um de nós ali no lugar dela, ia sair bravejando, chutando a terra e falando, que isso? Mas eu ouvi falar tão bem do Senhor Jesus, dos milagres, e ele me trata justamente como eu sempre fui tratada entre os judeus, como cão, como um cachorrinho. Mas que isso? Vou esperar nada aqui não. Mas qual foi a posição dela? Ela se manteve prostrada, ela admitiu, né, a posição dos judeus, mas não era isso que Jesus estava querendo passar para ela. Porque Jesus vem para todos, judeus e não judeus. Mas Jesus usou desse argumento para testar a fé dessa mulher. E ela se saiu muito bem, ela foi aprovada, porque ela se manteve de joelho e ela falou, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas, daqueles que vêm primeiro, né? E aí Jesus fala assim para ela, por causa dessa sua resposta, você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. Quer dizer, por você se manter em humildade, por você ser perseverante, por você reconhecer que você tem direito às bênçãos do Senhor, quer dizer, demonstrando fé no Senhor Jesus, pode voltar, porque o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama, de fato, o demônio tinha saído dela. Agora imagine os judeus, vendo os milagres e maravilhas para com os não-judeus. E era justamente isso que Jesus queria mostrar, o que ele já havia falado, que ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam do médico. E quem são os sãos? São aqueles que são doentes, mas não admitem precisar de médico. Era justamente o caso dos religiosos. Porque senão nós vamos ficar assim, mas como assim? Veio para os doentes e existe são que não precisa de Jesus? Não precisa da salvação? Não. São aqueles que são doentes como qualquer outro, mas eles não se prostam, eles não se humilham, eles não aceitam que precisam de cura. Quem é que é curado? Aquele que procura a cura.
Aquele que admite estar doente. Quem é que vai no médico? Aquele que procura, aquele que admite estar doente. Caso contrário, médico nenhum pode ajudar a pessoa, né? E voltando aqui, a mulher encontra a filha em perfeito estado, já não deitada mais, talvez sobre uma doença, e essa palavra, com certeza, os mestres da lei também ficaram sabendo. Depois Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quando se não podia falar. E pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, que quer dizer abra-se. Algumas palavras aqui para a gente aprender quando estiver profetizando sobre a nossa bênção. Efatá, que as portas do milagre se abram na minha vida, né? Aprendendo com a palavra de Deus. Mas algumas vezes a gente vê algumas curas que tomam um rumo diferente de outras pessoas que simplesmente tocavam nas vestes de Jesus e eram curadas, ou que Jesus simplesmente colocava a mão e era curada. Aqui nós vemos alguns passos. Primeiro, Jesus tirou esse homem do meio da multidão. Ele queria fazer um milagre dando total atenção àquele problema daquele moço. Segundo, Jesus, ele toca nos ouvidos daquele moço e ele toca na língua daquele moço com saliva. A própria saliva de Jesus, ele toca na língua daquele moço. Completamente diferente de muitos outros milagres que nós vemos. Mas o que é que eu preciso entender? Eu preciso entender que Deus é soberano. Ele faz as coisas do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. O que é revelado ao homem, o homem vai entender. O que não é revelado, ele não vai entender. O que nós sabemos é que esse homem era surdo. Algumas versões dizem que ele é mudo, outras dizem que ele tinha pouca dificuldade de falar. Nós sabemos que a pessoa que é surda, ela não aprende a falar. É uma metodologia. A pessoa precisa ouvir para conseguir assimilar e falar. Isso é o natural, né? E esse homem, ele surdo e mudo. E Jesus toma uma atitude, como nós estamos vendo aqui, diferente. As pessoas querem tirar a glória de Deus quando pessoas são curadas porque o médico prescreveu tal medicação, porque houve uma intervenção cirúrgica, porque houve uma intervenção, sei lá, de procedimentos médicos. E aí eu tiro a glória de Deus? Não tiro, não. Ezequias, quando ele é curado, ele mandou o profeta providenciar para ele pasta de figos para curar. Por que ele tem que fazer tudo da maneira que a gente coloca que deve ser? Então aqui ele tira esse homem para fora da multidão, ele toca nos ouvidos dele, ele toca na língua dele, ele ergue para o céu e ele usa a palavra de ordem, efatá, que significa abre-te. Tem mais do que uma surdez aqui comum, tem mais do que uma prisão da língua. Parece também que ele tinha a língua presa porque ela foi solta, né? Tem mais aqui. E a palavra para a gente aprender
no nosso dia a dia, eu gosto de aprender com essas palavras aqui. Efatá, levanta-te. Quando Jesus falou com a menina e ressuscitou, ele disse para ela, Talita cumi, que significa menina, levanta-te, né? Então, colocar na nossa oração sim, efatá, né? Seja efatá na vida profissional, seja efatá para o currículo, seja efatá para a cura, que as portas se abram, né? Vamos aprendendo aqui. E naquele momento que Jesus disse efatá, os ouvidos do homem se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido, mas quanto mais ele ordenava, mais falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviram ficavam muito admirados do que dizia. Tudo que faz ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Essas são palavras da multidão, né? Tudo que ele faz bem. Ele faz perfeito. Faz de uma maneira que fica excelente, com excelência. E todos se admiravam dele. Por isso a multidão passa a seguir Jesus e assim é todo o ministério dele. Fica essa palavra para nossa meditação em nome de Jesus.